E as religiões representam o bem? Nós fomos às ruas perguntar. E se as religiões representam bem, eu acredito que sim. Porque ela sempre foi usada como um parâmetro moral na sociedade e ajuda a gente a ter um caminho, mesmo que seja em prol do bem, independente da crença ou não. Eu acho que elas representam bem, desde que não haja extremismo ou fanatismo, mas eu acho que quando você acredita em Deus, você tende a ter o bem no coração. Não acredito que a religião representa o bem. As pessoas podem ser boas sem uma religião, sem um livro, uma Bíblia para poder representar isso. Acredito que as pessoas são boas por elas mesmas, por aquilo que aprende como educação. Eu acho que elas até buscam, né, representar o bem, mas de fato acho que fazer o bem cabe a cada um, né? Então o conceito sim, acredito que sim, mas a ação mesmo, eu creio que aí é muito particular de cada ser humano. Acho que a gente tem exemplos que a religião pode servir então tanto para o bem quanto para o mal, e vai depender de como que você vai querer utilizar essa ferramenta e essa experiência. As religiões sim representam o bem, porque eu acho que cada uma tem a sua essência, né? E cada uma tem o seu tipo de acolhimento. Então, sim, representa o bem para a sociedade, sim. Nem todas, tá? Tem algumas que divergem para o outro lado, visam financeiro, para o lado da política. E algumas, sim, elas visam o bem, sim. Então, acho que a gente teve um belo exemplo de várias diferentes formas de se compreender a relação entre religião e bem, né? De novo, deixando o bem barato, né? Então, assim, teve um dos entrevistados, um cara de barba, que eu acho que ele deu uma resposta bastante consistente, que é o seguinte: nós temos exemplos históricos de que coisas boas foram feitas em nome das religiões e coisas ruins foram feitas em nome da religião, das religiões, isso é óbvio, né? Então, é claro que alguém pode dizer, não, mas quando fez o mal foi pervertido, né? A intenção foi pervertida. Mas se a gente ampliar isso, historicamente, ou seja, os exemplos históricos que se tem de religião, inclusive achados pré-históricos, é falso dizer que as religiões sempre representam bem. A guerra é um exemplo simples. É um exemplo super evidente, né? Mas mesmo se você for para os exemplos de religião, sabe o que acontece, Andresa? Normalmente, as pessoas que respondem essa pergunta, elas têm o cristianismo na cabeça, né? Porque o cristianismo é a religião hegemônica no Brasil. Por isso. Não é a única, mas é hegemônica em diferentes denominações. Então elas têm o cristianismo na cabeça e elas têm Cristo. Cristo é uma construção, não estou dizendo que ele não existiu, mas a figura histórica está ali e foi feito todo um trabalho ao redor da figura histórica, como sempre, né? Cristo é uma figura divina que está muito associado à ideia de bem, muito associado à ideia de amor, muito. Mas Cristo é um exemplo no mar gigantesco de religiões históricas e pré-históricas. A humanidade já adorou deuses violentos, agressivos, espíritos malignos. Por quê? Porque a gente chegava à conclusão que a vida era tão ruim que quem mandava nisso devia ser mal, de algum jeito, entendeu? O Velho Testamento fala, inclusive, não é? De um Deus violento. No Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento, que ao longo da evolução desse personagem dentro da Bíblia, ele é o mesmo Deus que encarna em Cristo, né? É o mesmo Deus, né? Por quê? Porque se ele não for o Deus que encarna em Cristo, os cristãos não conseguem sustentar a relação de Cristo com o Velho Testamento e a profecia do Messias. Apesar de que para os judeus o Messias não é Deus encarnado, mas os cristãos transformaram o Messias em Deus encarnado. Mas à medida que os primeiros cristãos eles tinham que sustentar que Jesus era o Messias judeu, eles tiveram que comprar o pacote todo. Então eles tiveram que comprar tudo aquilo que os cristãos chamam de Velho Testamento. E aí nesse processo, o personagem Deus do Velho Testamento, que é mais antigo do que Cristo, então ele traz todas as ambivalências que os deuses antigos sempre trouxeram. Então, às vezes ele queima pessoas, às vezes ele é misericordioso, às vezes ele escolhe, sei lá, uma prostituta como coração puro, certo? Assim como Jesus Cristo também vai se dar bem com gente do bem. Então, uma das coisas melhores que a Bíblia tem em relação a isso é o seguinte:
Na Bíblia se suspeita muito de gente que gosta de demonstrar que é do bem, certo? Se você pegasse o universo do Instagram e de todos os vídeos que as pessoas gravam hoje, demonstrando todo o bem que habita o coração delas, e chegasse com esse material e mostrasse para os personagens bíblicos, eles iam dizer, Então quem faz propaganda do bem... vai para o inferno. Ah, vai para o inferno. Quem faz propaganda... E tem uma outra coisa, né? Voltando ao que a gente estava vendo na amostragem, assim, normalmente a gente pensa que nós estamos do lado do bem, né? E que nós somos capazes de fazer o bem. Inclusive, um dos entrevistados chegou a dizer que não precisa de religião para isso, o que é verdade. Você tem pessoas que não são religiosas e que, no entanto, podem ter um comportamento decente na vida. Isso é evidente. Assim como você tem pessoas que são super religiosas e não têm um comportamento muito decente na vida. Sim, pensar assim, como as pessoas estavam colocando, as religiões representam o bem, isso é uma coisa. Agora, o religioso praticar o bem... E aí tem duas coisas. Primeiro é esse fato. Segundo é que as religiões, a sua totalidade histórica e pré-histórica, não representam o bem. Não. Quando tem um que fala assim, as religiões sempre serviram como parâmetro moral, certo? Se por parâmetro moral eu entendo agir em favor do bem, ser legal, ser honesto ou qualquer coisa assim, o parâmetro moral de muitas religiões é, na verdade, obedeça aos deuses, sacrifiquem pessoas ou animais para eles, porque senão vai ser pior ainda para você. A pessoa que acredita em Deus se considera melhor do que aquela que não acredita? Se essa pessoa que acredita em Deus tiver uma boa formação dentro da sua religião, no sentido de conhecer os textos sagrados e os textos de comentadores sólidos, e se ela tiver, como diria um hebreu antigo, o coração no lugar certo, ou seja, não for falsa, ela não vai achar que porque ela acredita em Deus ela é melhor. Não vai achar. Agora, se ela não tiver o coração no lugar certo, que é uma expressão hebraica antiga, ou seja, não é mentirosa. Quando tem o coração no lugar certo, não é mentirosa, né? Se ela não tiver o coração no lugar certo, e se ela não tiver conhecimento do que significa esse Deus, quem comentou ele, quem discutiu, como é o personagem, como são os textos sagrados, então ela pode achar que ela, porque acredita em Deus, ela é necessariamente do bem, mas é falso.